uma pequena rede nessas 4 regiões, tá certo? Dentro de cada rede a gente colocou elementos wireless, né? E também VLANs, ok? Fizemos com que as 4 áreas conversassem via frame delay. Fizemos a implementação do NAT no nosso roteador matriz, tá certo? Beleza? Para falar com a nossa rede externa. A nossa rede externa aqui já está definida, então não precisa mudar nada, tá certo? O que a gente precisa agora é fazer o seguinte, é proteger essa nossa rede, tá certo? Então, a proteção é tão importante que hoje no Correio Brasiliense saiu, tá, um artigo de meia página falando sobre a internet das coisas. Mas na verdade, dentro desse contexto da internet das coisas, o autor ele se preocupou mais em quê? Em proteção da rede, tá? Em proteção dos seus dispositivos. Por quê? Porque agora tem microprocessador em geladeira, fogão, né, em tudo, tá certo? As TVs já são com IP, né? Fogão com IP, então nós estamos na internet das coisas, tá? E aí, o nosso modelo de comunicação de dados ainda, tá, utiliza aquele modelo ISO-OSI que nós vimos, né, logo no início, tá? E dentro daquele modelo ISO-OSI, a comunicação entre os dispositivos é feita pelas portas. E quantas portas nós temos aqui nos nossos dispositivos fixos, ou então móveis, ou então desktop, ou então smartphone? 65.535 portas, beleza? Tá? Se a gente contar da porta 0, 65.536, beleza? E aí, fechar todas as portas é muito difícil, né? Então por isso que vocês, como, né, quem for cair na área de desenvolvimento de software, tem que ficar preocupado com isso, tá certo? Porque não joga a culpa no hardware não, tá? Hardware não se preocupa com isso não, tá? Hardware se preocupa em fazer bem a coisa funcionar. Hardware se preocupa em organização do computador. A gente tem que se preocupar com a arquitetura do computador. E quem faz programa é que tem que fechar todas as portas, tá? Então, o que nós fazemos agora? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e montar um pequeno firewall, tá? O que é um firewall? O firewall é um dispositivo que pode ser um roteador, pode ser uma máquina, tá certo? Onde nesse dispositivo estão instaladas algumas regras, tá? E a gente vai ver então as regras básicas do nosso firewall através das ACLs, ok? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quem tiver com Windows 10, abre o Windows Defender, que você vai ver que lá tem uma série de regras, tá certo? Que funcionam como padrão, e essas regras são bem robustas. Agora, para entrar no Windows, né, já está meio difícil. O Linux tem o iptables. Lá tem uma regra básica bem simples que funciona muito bem. Toda requisição de fora para a minha máquina, negada. Toda requisição da minha máquina para fora, permitida. Beleza? Só com essa regra, ele já mata muitas coisas, né? Por quê? Porque normalmente antivírus e esse malware vem de fora para dentro. Beleza? E o que eles estão fazendo? Agora eles estão aproveitando, né, os programas que estão autorizados pela estação interna, tá? Estão aproveitando esse programa e pegando uma carona. Agora ele pega carona, ele já não entra mais na máquina sozinho, ele pega uma carona, tá? O macOS, a Apple está tão preocupada com esse negócio que a partir se não me engano, do Sierra, do High Sierra, tá? Que é a última versão do sistema operacional da Apple, eles já implementaram um sistema, tá, de proteção interno, de tal maneira que o administrador já não tem mais todos aqueles privilégios de administrador, como no Linux, tá? Algumas áreas, /system, /bin, ele já não escreve mais, mesmo com o sudo, não escreve mais. Por quê? Porque eles estão preocupados com a quantidade de malwares, né, que aumentaram no ambiente do Mac, e eles impediram já isso aí, tá? Ou seja, menos, né, mais uma dificuldade para a gente romper, tá certo?
Então tem alguns programas do Mac que você vai ter que entrar no modo de recuperação dele, tá? E desativar essa proteção interna que ele tem, que já vem de fábrica. E aí desativa e instala o programa, tá? Só tem uma preocupação, instalou o programa, está rodando, tá? Volta e ativa de novo aquela proteção e vê se o programa roda, tá certo? Beleza? Para não deixar a máquina totalmente desprotegida, né? Então, por exemplo, bem simples, no Mac, o Telnet já não funciona mais no Mac, porque o Telnet é um protocolo de comunicação de dados entre máquinas, tá certo? Que é aberto, tá? É sem criptografia, sem proteção nenhuma, tá? Ele só funciona agora, né? No RAID Serra só está funcionando o SSH, que é o Security Shell. Aquilo é criptografado com uma chave de 2048 bits. Faça a conta. PEG 2 elevado a 2048. Então, um número desse tamanho de alternativa, tá? Mesmo com o supercomputador, você vai demorar alguns dias para quebrar aquela chave, tá certo? Então, o nível de proteção tá nesse nível, né? Muito alto. E é isso que a gente vai fazer com a nossa redezinha aqui, tá? Dá um primeiro nível de proteção bem básico mesmo, tá? Através da ACL, beleza? Bom, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui nas nossas aulas, né? E já vamos aqui, ó, na nossa aula. Cadê a aula 14? Tá mais para baixo, não, professor? Ah, não, a primeira, o primeiro diretório ali, ó. Primeira pasta. Ah, tá aqui, ó. Ah, porque isso aqui tá fora de ordem. Então veja que nós estamos na aula, ó, nós estamos na pasta 14 e depois da pasta 14 só tem a mais 15. uma que é 15, né? Isso. Cadê a 15? Depois da 11. Entre a 11 e a 13. Entre a 11 e a 13. 15, ó. Beleza? Então nós estamos no final já, tá? Então vamos lá abrir a aula. Outra coisa. Melhor copiar para a máquina, hein, professor, isso aí. Vamos abrir a pasta 14 aqui, ó. Tá? Uma série de exercícios que já estão prontos, né? E aqui, ó. Tá difícil, cara. Tá vendo por que vocês têm que estudar ele? Parece não acontecer, né? Isso é muito bom, né? Pra gente, porque serve de exemplo. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Isso não falha, né? Quem é que administra a rede aqui da UPS, professor? É uma curiosidade que eu sempre tive. Eu não sei não. Oi? O quê? Tá aí, entra. Abriu. Tá aqui. Pega aqui? Aí eu não olhei isso, eu vou tentar desenrolar. Só que aí eu não consegui. Eu senti mais dificuldade. Assim, eu vou também. Inglês, exatamente. Não, tem inglês. Entendeu? Aí, CNA, tá? CNA 640. Tem aqui embaixo, tem na biblioteca. valeu, pessoal. Valeu. Obrigadão. Tá. Gente, então vamos lá aqui, ó. Vamos aqui no pendrive que aqui funciona, tá? Aqui não tem problema. Beleza. Olha, aula 14 aqui, né? A série, tá? É isso aqui. Bom. ACL, Access Control List, lista de controle de acesso, tá? É o mais básico que a gente tem em termos de um firewall, tá certo? O firewall é composto de ACL, tá? Então, por exemplo, se você quiser montar um ACL na sua máquina, né, no caso do Linux, você pega o iptable, tá, e monta todas as regras ali no firewall, beleza? Se você quiser montar
um proxy na sua máquina, tá? Você pega o squad, né, aquela lulazinha, e instala na sua máquina e cria as regrazinhas lá também, tá certo? Ambos fazem a proteção do seu sistema, tá? A CL mexe mais com IPs, com portas e o tipo de serviço que você está querendo. Então, o que tu quer dizer com o tipo de serviço? Por exemplo, nessa máquina aqui, quando eu clico o ícone do Google, eu estou disparando na minha máquina o protocolo HTTP, beleza? Quando eu abro lá no Google, tá? Então vamos fazer aqui um exemplo, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Fecha o ícone do Google, tá? Acabei de disparar o HTTP, tá? Quando eu coloco aqui, ó, www.ups.br/sa, eu vou disparar o DNS, tá certo? E se tudo tiver ok, eu tenho a tela do sistema acadêmico aqui, ó, beleza? Essa tela do sistema acadêmico, ela foi trazida pelo HTTP, tá certo? Ok? O DNS simplesmente pegou aquele www.ups.br e traziu aqui no IP, beleza? Ok? No IP de quem? No IP da máquina onde está guardada essa página aqui da internet, tá? Essa página da internet, ela poderia ser feita, por exemplo, num servidor qualquer, tipo Apache, né? Beleza? Que é um servidor de browser, beleza? Então é isso, tá? Bom, então a ACL, ela pega o tipo de serviço que eu estou querendo, associa esse tipo de serviço a uma porta. Então, browser, porta 80, tá? Se eu clicar aqui, Telnet, dar um IP de destino e der um Enter, tá? Eu estou disparando o protocolo Telnet do nosso modelo OSI aqui, tá certo? Lá naquela máquina, a requisição vai parar na porta 23. Por quê? Porque a porta 23, o padrão é Telnet, tá? Aquele DNS que eu coloquei aqui, www.ups.br, parou no servidor lá na porta 53. Por quê? Porque a porta 53, por padrão, é a DNS, beleza? E assim por diante. Não tem que decorar essas portas, tá? Por quê? Porque isso é tabelado. Então, se por acaso eu pedir na prova associação de serviço com porta, eu sempre vou dizer SMTP, que é e-mail, tá? Porta 25. Telnet, porta 23. FTP, porta 2021, tá? Ninguém vai decorar isso, beleza? A gente sabe porque de tanto usar, né? Acaba que incorpora isso aí, tá? Bom, então, o que são as CLs? As CLs são regras de controle. É só isso, tá? Para controlar o quê? Quem entra, quem sai. Então, por exemplo, festa de casamento. Tá? Antes de você entrar no salão da festa de casamento, né, tem um caretinho lá com púlpito, não é isso? O que aquele cara é? É uma CL, é um ponto de controle. O que ele faz? Ele pega o convidado que está chegando, checa se o nome dele está na lista de convidados, beleza? Se tiver, entra. Se não tiver, nega. É isso que ele faz. Isso é uma CL, beleza? Outro exemplo da CL. No aeroporto, quando você faz uma viagem internamente aqui no Brasil, tá? O primeiro ponto de controle que tem é o quê? É o check-in, não é isso? Lá, você é autenticado. Identidade, pega o bilhete de viagem e verifica, ah, você é você mesmo, ah, tá, e você vai para esse destino, tá ok, tá, no nosso sistema, você está aqui, beleza, pode estar liberado. E depois, você tem outro cheque, né? Para ver se você não está levando nenhum produto proibido dentro da sua mala, não é isso? Como é que faz? Quem faz isso? É a Polícia Federal, né? Passa lá pelo raio-x, tal, mala no raio-x, etc. Se tiver, por exemplo, na sua bagagem de mão, canivete, pinça, objeto pontiagudo, é descartado, não é isso? Né? Joga-se fora, tá certo? Se tiver algum líquido, né, com mais de 100 ml, é descartado também. Ah, mas é água. Cara, é descartado. Deixa lá no lixo, beleza? Então são pontos de controle. Então a CL é isso. Por isso o nome.
Access Control List, lista de controle de acesso, beleza? Ele controla tudo, tá? Serve para aumentar a segurança de rede. Sim, mas pode ser o contrário também. Serve para aumentar a insegurança da rede. Por quê? Se usado de modo indevido, a rede torna-se insegura, beleza? Então isso aqui é uma faca de 2 legumes, né? Como o pessoal fala, tá certo? Então tem que saber usar isso aqui, tá? Pode criar política de controle? Sim. De acesso à rede? Sim, tá? E pode também aplicar política de controle, tá? Então, por exemplo, uma política de controle só vai entrar nessa sala aqui por essa porta. Por quê? Invariavelmente eu poderia entrar nessa sala pela janela, não é isso? Não? Quem que disse para mim que eu só poderia entrar nessa sala por essa porta? Bom, entro por aqui porque é mais fácil, né? Mas, hoje eu poderia também escalar a parede aqui e entrar pela janela. Não tem nenhuma lei proibindo isso, tá? Não é natural isso aí, né? Ou soltar as teias. Oi? Soltar as teias e isso aí. Ou então pelo telhado também, sem problema, pô, tá? A questão é o seguinte, em ACL, se não tiver dito, tá certo? Tá? É negado, tá? Então, por exemplo, na ACL nós vamos criar uma regra para eu receber e-mail, tá certo? Agora, se você quiser que eu responda o e-mail, você tem que criar uma outra regra permitindo essa resposta, beleza? Se não criar, não vai acontecer a minha resposta, tá? Então a ACL, ela não pode ter nenhum sentido subentendido, tá? Tem que ser bem claro o negócio. Se eu disser o seguinte, o aluno Raik, né? O aluno Raik está autorizado a entrar, tá? Na sala 410. Isso, apesar de vocês serem colegas do Raik, né? Isso não está estendido o direito de cada um de vocês, colega do Raik, entrar na sala também, tá? Eu teria que dar esse direito, essa permissão individualmente, beleza? E pelo fato de ele entrar na sala, não está permitido a ele sair da sala, porque senão, tá? Para ele sair da sala eu tenho que dar uma permissão expressa também, ok? A regra base da CL é aquela que está implementada no IPTables. Toda requisição de fora para dentro é impedida e toda requisição de dentro para fora é permitida, tá? E isso, por exemplo, meu pai era assim, né? Em casa, tá? Tudo era negado para mim, né? Até que eu justificasse, né, o porquê que eu estava pedindo aquele negócio. Aí, se eu convencesse, né, ele iria me permitir, beleza? Então, quem tem filhos em casa, né, adota a mesma regra. Em casa, com meus 2 filhos, a mesma coisa. Tá? Em princípio, tudo negado. Mas, sim, tudo bem. O que você queria mesmo, né? Tá? Explica aí, justifica. Se me convencer, eu permito. Se não, vai ficar por aqui mesmo. Beleza? A CL funciona dessa maneira, tá? Um problema da CL, então, que vocês já perceberam, é o sentido de tráfego, não é isso? De fora para dentro e de dentro para fora, né? Veja que as ações são ao contrário, né? De fora para dentro, negado, é uma ação. De dentro para fora, permitido, outra ação totalmente diferente, beleza? Então, o sentido de tráfego vai ser muito importante para a gente, tá? Muito bem. Quantas regras de ACL você pode ter? Bom, você pode ter milhares de regras, tá? Deixa eu aumentar um pouco mais isso. Você pode ter milhares de regras, beleza? Olha, a regra entra por aqui, pode sair para a setinha lá à esquerda, ou então à direita, beleza? A direita é negado, a esquerda é permitido, beleza? Só tem essas duas ações, né? Então vamos lá. Quantas regras você pode ter no firewall? Olha, tantas regras quanto o dispositivo que abrigar esse firewall consiga processar, tá? Não tem limite físico. Sei lá, 100, 200, 300 regras. Se você tiver um dispositivo com um processador de memória para aguentar 1000 regras, pode colocar 1000 regras, tá? Ok?
A prática recomenda, né? A boa prática diz o seguinte: olha, se você tiver um dispositivo, tá, com mais de 20 regras, tá, reveja suas regras, porque algumas são repetidas, né? Ou então a sua política está muito restritiva, ou então está muito branda, beleza? É normal que um dispositivo, tá, tenha de 15 a 20 regras, mais que isso é bom você rever, é bom você, né, rever a sua política, beleza? E elas são executadas de que maneira? Elas são executadas a partir da primeira regra, tá certo? Então, digamos, eu tenho a primeira regra assim: olha, toda requisição que chegar no meu servidor é negada, tá certo? Depois tem a segunda regra: toda requisição HTTP que vem no meu servidor é permitida, e toda resposta do meu servidor ao HTTP é permitida, e toda requisição SMTP, e-mail, que vem no meu servidor é permitida, e toda resposta é permitida, beleza? Então veja, uma regra que nega tudo e depois mais 4, são 5 regras. Se a primeira regra foi toda requisição externa for negada, as 4 regras ali embaixo nunca serão atendidas, beleza? Ok? Por quê? Porque teve uma primeira regra que foi muito mais restritiva, tá? Então aqui em Firewall é o seguinte: você pega todo o conjunto de regras que você está querendo implementar, aí pega a regra mais geral e coloca lá. A mais geral é o quê? Tudo é permitido, beleza? E depois, bom, tudo é permitido, mas aí vem uma segunda regra: toda requisição HTTP para o servidor A é negada. Tá certo? Então tudo é permitido, qualquer requisição passa pela primeira regra, né? Mas para passar na segunda regra, tá? O serviço tem que ser HTTP dirigido para o servidor A. Se for HTTP dirigido para o servidor B, vai passar. Beleza? Se for um HTTP para o servidor D, vai passar também, porque a regra é específica: HTTP para o servidor B que é negado, beleza? Então, agora, você não vai poder mais, poxa, pensei na primeira regra, implementa. Pensei na segunda regra, implementa. Tá? Isso não vai funcionar. Você vai ter que ver o conjunto de regras que você quiser implementar, tá certo? E a partir da mais geral, vai particularizando as regras, beleza? Ok? Isso se você começar com permissão, porque você pode começar com negação também, não é isso? Beleza? Você pode começar com negação. Começa como com negação? Toda a requisição vindo de fora para o HTTP, tá? Para o servidor B é negado. Beleza? E o resto? Em princípio o resto é permitido, não é isso? Mas atenção, tá? Em todo dispositivo onde funciona um firewall, tá certo? Tem aquela regra básica que eu falei, que toda requisição externa para dentro é negada, não é isso? Isso é uma regra que já vem implícita, de fábrica, tá certo? Então, se você pegar, colocar no roteador, tá? Se você colocar no roteador uma regra dizendo o seguinte: olha, qualquer requisição, tá? Access 1, número 1, por exemplo, tá certo? DN HTTP. Eu estou negando HTTP, tá certo? Tá? Tinha um IP de origem para um IP de destino. Se eu colocar essa regra, aí você pensa assim: não, se essa regra está negando HTTP, então em princípio todas as outras, né, requisições vão passar, não é isso? Não vai passar, tá? Por quê? Porque implicitamente nos dispositivos onde funciona o firewall tem uma regra básica que diz o seguinte: olha, toda requisição vinda de fora é negada. Beleza? Então, para você permitir que qualquer outra coisa que não seja HTTP seja permitida, você tem que colocar aqui uma ACL2, tá certo? Permitindo N
M. Ou seja, eu vou permitir qualquer coisa diferente de HTTP, eu vou permitir. Beleza? Então, existem essas duas maneiras de você criar um conjunto de regras. Primeiro, colocando todas as regras de permissão e depois colocando as regras de negação. Tá? Ou, primeiro, colocando as regras de negação e depois colocando as regras de permissão. Tá? Ok? E aí, qual que você escolhe? Bom, aí eu vou dizer para vocês, depende do cenário que vocês estão, né, trabalhando. Beleza? Por exemplo, Tem alguma que consome menos processamento do dispositivo? não tem. Todas, né, todas vão consumir uma parte mais ou menos igual do processamento. Tá? Porque o processamento é feito por regras. Então, a única coisa que tem é o seguinte, é que a regra padrão, a série padrão, consome menos processamento que a regra estendida. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que na prática a regra padrão não serve para nada. Só para permitir o NAT fazer com que a rede interna se comunique com a rede externa. Só isso. O IP interno, né, privativo se comunica com o IP público. Só isso. O que nós vamos utilizar mesmo são somente as ACLs estendidas. Então, não tem esse problema de consumo de processamento. Tá certo? Então é o seguinte, depende do cenário. Tá? Quando que eu vou começar com a série de permissão? Então, por exemplo, em casa, né, eu faço mais requisição externa do que, como eu não tenho servidor em casa, eu não tenho nada de atender, eu não tenho que atender nenhuma requisição externa para a minha máquina, beleza? Para o meu sistema. Por quê? Porque não tem nenhum servidor na minha máquina, não tem nada. Tá? Eu não sou o servidor, eu sou o cliente. Então, o que vai acontecer? Todas as requisições vão partir da minha máquina para fora. Tá? Então, nesse caso, eu começo com o quê? Eu começo com permissão. Por quê? Porque a negação já está feita. Toda requisição externa para interna vai estar negada, perfeito? Então eu vou com as permissões. E as permissões, quais são? Então, permissões HTTP, que eu uso na internet, acessar páginas de sites, e-mail, eu uso e-mail, tá certo? Então isso é permitido para eu fazer. Telnet, não faço comunicação direto com a máquina. Então isso aí não preciso permitir. Deixa para lá. Se eu não permitir, em consequência eu estou negando isso aí, tá? Porque tem toda aquela regra, né, geral de negação, tá, do meu file, então não tem problema, tá? Qualquer máquina da minha rede interna se comunicar com outro computador interno, eu vou negar, beleza? Tá, eu posso ter 3 ou 4, né, computadores internamente, mas todos eles vão se comunicar externamente, beleza? Se eu quiser especificamente que um computador da minha filha se comunique com a minha máquina, né, computador do pai, então eu crio essa regra específica de permissão, senão não, beleza? Então depende. Agora, ao contrário, você tem na sua casa um servidor, tá certo? Um browser, onde você oferta serviço de quê? Oferta serviço de comparação de preço. Comparação de preço de quê? De remédio de farmácia. Onde você tem cadastrado no seu servidor 10 farmácias, cada farmácia tem 1.500 itens. Beleza? Ah, bom. Aí, se você criar aquela regra de toda requisição externa para dentro, tá certo? Será bloqueada, o seu serviço não vai funcionar. Né? O seu servidor sempre vai estar fora do ar. Tá certo? Então você vai ter que deixar essas permissões. E aí, essas permissões, sei lá, são da sua cidade, de outras cidades, de outro estado, pode ser até de outro país, não é isso? Então o número de permissão vai ser muito grande, não é? Então é melhor você começar pelas regras de negação nesse caso. Beleza? Então você vai negar, por exemplo, que qualquer pessoa que faça uma requisição na sua máquina, tá? Telnet, por exemplo, é negado, tá certo? SSH, por exemplo, vai ser negado, tá? E se tiver alguém que queira entrar no servidor
de banco de dados da sua máquina vai ser negado também. Banco de dados é, né, você que vai gerenciar isso aí, beleza? Ok? Então, aí nesse caso, vai ter poucas negações. Então você começa com as regras de negação. Entenderam esse contexto? Tá? Então agora, você tem as suas regras, tá? E a primeira regra que você colocar lá, implementada no seu dispositivo, vai ser a primeira regra que vai ser examinada. Se o pacote que chegar tiver parâmetros, tá certo? Onde consta na sua regra que aqueles parâmetros são permitidos, o dispositivo vai deixar passar. Senão, ele vai descartar aquele pacote, beleza? Se descartar o pacote, vai negar o acesso, tá? Então, é sequencial e a partir da primeira regra que você implementar, ok? Então, vamos usar um exemplo. Digamos que você tem aqui, olha, um conjunto de regras. Numa dessas regras está o seguinte, olha, é permitido, tá certo, que o agente A acesse o agente B pelo serviço HTTP, beleza? Então tem essa regra. Dentro desse conjunto de regras, 10, 20 regras, tem essa regra específica. E aí chega uma requisição, cai no roteador aqui que está implementada essa regra. O roteador pega o pacote, para o pacote, abre e lê o cabeçalho. O que esse cara está querendo? É o agente A. Ah, tá bom, agente A. Aí tem a regra. O agente A, tá certo? Que tentar acessar o agente B, o serviço HTTP, é permitido. O agente é A, origem, ok. O serviço HTTP, opa, ok, coincidiu. Só que é o seguinte, esse agente A está querendo acessar HTTP, tá? No destinatário C. Pô, não consta de destinatário C aqui, tá certo? Consta de destinatário D. Esse pacote é descartado. Perceberam isso? Tá? Chega o outro pacote. O outro pacote, origem. Agente D. Aí consulta a lista aqui das regras. Pô, agente D, origem, agente D não consta. Ele imediatamente já é descartado, não confere serviço, nem confere destinatário, beleza? Ok? Então, as regras funcionam dessa maneira, tá? Basicamente, ele confere o IP de origem, o IP destinatário, o tipo de serviço, tá certo? E as portas às quais os serviços estão endereçados, beleza? Então, para fazer a CL, você vai ter que se lembrar daqueles protocolos que estão lá naquela camada de aplicação, vai ter que lembrar as portas que existem entre a camada de sessão e a camada de transporte de cada um dos serviços, tá certo? Tá? E os IPs de origem e IP destinatário. As portas você não precisa decorar, tá certo? Isso vai ser dado, tá? Os serviços serão dados também, mas aí você vai ter que saber o que significa cada um desses serviços, beleza? Ok? Muito bem, então vamos voltar aqui ao a nossa apresentação aqui. Tá? O que a CL controla? Controla tudo. Tráfego de entrada, tráfego de saída, tá certo? Os serviços que estão disponibilizados na sua máquina, tá certo? E as portas que estão disponíveis para essa transação, tá? Ele controla tudo. Switches que trabalham na camada 3 aceitam a CL também, tá? Então tem switches que trabalham na camada 2, isso que nós usamos, e tem alguns switches que são ditos switches camada 3 que leem e entendem IP, tá? Esses switches você pode configurar a CL também, tá? Bom, e como é que a CL verifica o que ele tem que conferir ou não? Bom, então nesse caso, tá? Nós vamos voltar à nossa massa coringa. Lembra a massa coringa que a gente utilizou no HRP ou SPF? É aquela mesma massa coringa, tá? Só que a finalidade agora da massa coringa vai ser outra, tá? A finalidade agora é eu poder verificar qual é a parte do IP que eu vou checar, tá?
Então, veja só, digamos que eu tenho uma máscara de rede barra 16, que é isso aqui, ó, 255.255.00, beleza? Ok? Se nada for dito, a CL vai verificar 2 elevado a 32 IPs, ou seja, mais de 4 bilhões de números, beleza? O que vai acontecer se a CL fazer essa verificação de mais de 4 bilhões de números? O tempo de processamento vai correr, não é isso? Vai correr uma CPU danada do nosso roteador. Para que isso seja evitado, então foi utilizada a massa coringa. Tá? E a massa coringa na CL tem a finalidade de definir qual é a porção, tá, do IP que vai ser verificado, beleza? Como é que eu obtenho a massa coringa? Bom, eu tenho a máscara full, que é 255, 255, 255, 255, tá certo? Vamos separar mais esses dois caras aqui. E faço uma conta de menos aqui, tá? E aí eu obtenho a máscara coringa. Olha, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 255, 255. Ela tem a mesma conformação, tá certo? Da máscara coringa do STF e do EGRP, tá? Aqui a diferença está no seguinte, olha, todo octeto que for marcado com 0, tá? Vai ser verificado pela minha regra, pela minha ACL, beleza? Então nesse caso aqui, olha, somente a porção da minha rede é que é verificada, tá certo? Ok? Se eu tiver, por exemplo, um intervalo de IPs, para você verificar a máscara coringa, basta que você pegue o maior IP e tire do menor IP, tá certo? Beleza? Essa forma aqui, ó, 10.26.00/16, isso aqui é um IP de rede, não é isso? Para você saber qual é a massa coringa dessa rede aqui, você faz essa conta aqui, ó, tá certo? Mas digamos que eu desse para vocês o seguinte, olha, eu quero saber a massa coringa, tá certo? Dessa rede aqui, ó. Ok? Desse intervalo de IPs aqui. Isso aqui é IP de rede, tá certo? Tá? Mas eu não dei a máscara específica, né? Como é que eu vou saber qual é a massa coringa que está regendo esse intervalo com IPs aqui? Então, é muito simples. Eu vou pegar o maior IP, olha, eu pego esse maior IP aqui, pego o menor IP e faço uma conta de menos aqui, tá certo? Beleza? Então veja só, aqui ó, 0, 0, 15, 0, beleza? Conto a partir do mais significativo para o menos significativo. Mais significativo, tá certo? E aqui, olha, parou aqui, né? Por quê? Porque aqui tem alguma coisa que é diferente de 0. Se tiver alguma coisa diferente de 0 aqui e depois dele tudo 0, esses 0 aqui são desconsiderados, beleza? Ok? Então, pego mais significativos. Primeiro, segundo octeto, tá certo? Então a ACL vai verificar somente os 2 primeiros octetos aqui desse intervalo de IP aqui, beleza? Ok? Então, é assim que a gente define a nossa massa coringa, tá? O que for 0 é verificado pela CL. O que for 1 é expressado, tá? Aqui uma explicação mais detalhada, né, do que eu falei para vocês, tá certo? Professor, só uma pergunta rapidinho, voltando ali naquela parte. Aí ali seria uma barra 16 ou não? Onde? Onde o senhor fez com IPs lá, a última parte. O 2010. É, vai continuar aí, vai ser 0, 0, 15, 0, certo? Isso, Fez 0, a 0. Isso aqui é uma barra 16, né? Ah. Ó, os dois aqui tem zeros aqui, beleza? Beleza. Se tiver diferente de 0 para trás,
é despreza. Beleza? Beleza. Muito bem. A CL recebe somente dois parâmetros, tá? Que a gente chama de ações. Ou permite ou nega. Quando a ação for negar, a palavra reservada é dene. Quando a ação for permitir, a palavra é permite. Beleza? Tem uma palavra reservada na ACL que resume tudo em uma coisa só. Então, se eu quiser englobar um conjunto inteiro, uma rede, por exemplo, ou de uma subrede, eu uso a palavra-chave N. Beleza? E toda vez que eu vou representar um dispositivo na minha ACL, obrigatoriamente eu tenho que colocar o IP do meu dispositivo e a máscara coringa dele, beleza? Ok? Mas eu não quero colocar máscara coringa, tá? Bom, se o dispositivo que eu quero representar na minha ACL for um Rust, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a palavra Rust antes do IP do meu dispositivo, tá certo? Então, esta máquina aqui, tá certo? Está numa determinada rede, tá certo? Então vamos ver aqui qual que é a rede que essa máquina tá? Vamos entrar aqui no terminal da máquina e digitar o comando ipconfig, beleza? Vamos colocar aqui, ó, uma lupa para melhorar a visão. Então eu digitei aqui na máquina o ipconfig, né? Vamos lá ver aqui, olha, o endereço dessa máquina é 10.4.80.112, beleza? E a máscara é /16, ó. Beleza? Então, para a ACL, esse meu dispositivo aqui, ele pode ser representado assim, ó, 10.4.80.112. Qual que é a máscara coringa de /16? 00255. Beleza? Esse é o meu dispositivo. A outra forma de eu representar esse dispositivo é eu colocar a palavra Rust na frente. Rust 10.4.80.112. Beleza? Ok? Bom, esse cara aqui está numa rede /16, não é isso? Ok? Se eu quiser representar essa rede /16, tá? Eu tenho que fazer assim, ó, 10.4.80.0 e aqui colocar, ó, máscara coringa 000. Toda vez que vocês virem uma máscara coringa 0000, tá? Isso aqui não é IP de Rust, e sim IP de rede, beleza? Ok? O IP de Rust tem que ter uma máscara coringa diferente de 0000, tá? Pode ser 0.255.255.255, pode ser 0.0.255.255 ou pode ser 0.0.0.255. Mas pelo menos um octeto tem que ser diferente de 0. Beleza? Ok? Muito bem. Vamos fechar essa janela. Vamos botar o nosso... Espera aí. Tira essa lupa daqui. Oi. Tá, beleza. Tudo bem então? Entenderam então esse problema aqui do Rust? Beleza? Quando eu vou usar o Rust, tá? Normalmente no ACL, né? Mais cômodo usar o Rust, né? Beleza? Muito bem. Tipos de ACL. Eu tenho dois tipos de ACL só. Uma ACL padrão, que é identificada por um número. Se a ACL for numerada de 1 até 99, é porque é uma ACL padrão. Tá?
Se for uma ACL numerada de 100 até 199, é porque uma ACL estendida, beleza? Ok? E aí a gente vai ver qual é a diferença entre a ACL padrão e estendida, tá? A padrão só tem IP de origem. Permite IP de origem, DN IP de origem, só, beleza? E a estendida? Bom, a estendida, então, ela é mais completa, né? Vamos lá ver aqui, ó, a sintaxe de uma ACL estendida. Primeiro, eu tenho uma palavra-chave access list, beleza? Depois o número. Eu não preciso dizer para o meu computador se essa ACL aqui é padrão ou estendida, porque ele vai identificar, ele vai ler o número aqui. O número é maior que 100, menor que 199? Sim, então é estendido, beleza? Nesse caso, eu vou ter que colocar como parâmetros mínimos, tá? Parâmetros mínimos, o IP de origem, o IP de destino. Sempre numa ACL estendida vão ter dois IPs, tá? O primeiro sempre vai ser de origem, o segundo sempre vai ser de destino, quer seja IP de host ou de rede, beleza? Mas sempre o primeiro é a origem, o segundo vai ser o destinatário, beleza? Beleza. Então, tá aqui, tá? Mas a ACL, eu disse parâmetros mínimos, né? Pode ter o quê? Outros parâmetros, tá? Então, basicamente, a gente vai usar sempre uma ACL completa como essa aqui, ó. Tem palavra reservada access list, o número dela, se é padrão ou estendida, e depois a ação, permite ou nega, DN nega, permite, tá? O tipo de protocolo, TCP, por quê? Porque se for telnet, identificado aqui pela porta de destino 23, dados, tá? Dados, TCP. Se a porta me identificar como serviço HTTP, ou seja, browser, vai ser TCP também, tá? Se essa porta me identificar um serviço DNS, tá? 53, esse protocolo vai ser UDP, ok? Então agora, vocês têm uma preocupação a mais ainda, se o serviço usa protocolo TCP ou se UDP, tá? Nota, não precisa decorar, tá certo que isso é dado, beleza? Isso vai ser dado, tá? Se por acaso cair na prova e não tiver ali, pode perguntar para mim que eu vou escrever aqui na lousa, beleza? Mas é dado isso, não precisa decorar isso aí não. A gente sabe por uma questão de, né, muito utilizar, então no uso comum a gente acaba decorando, tá? Mas isso é dado, beleza? Olha só, Rust, IP, isso aqui é IP de dispositivo, por quê? Porque tem uma palavra na frente chamada Rust, tá certo? Se isso aqui fosse 192.168.1.0, seria IP de rede. Obrigatoriamente eu teria que ter mais coringa, 000 aqui, beleza? E depois, GT é Greet Them, palavra inglesa, maior que, beleza? E depois o outro parâmetro pode ser equal, que é igual. O outro parâmetro pode ter menor que, beleza? Outra coisa que a gente tem que lembrar agora é o seguinte: toda requisição, tá, que sai da minha máquina aqui, sai por qualquer porta ociosa maior do que 1023, beleza? Eu aqui cliquei o ícone do Google, disparei o HTTP, tá certo? Essa requisição para aquele computador destino sai por qualquer porta maior do que 1023. Essa requisição percorre o cabo, chega lá naquela máquina. Nessa máquina aqui, claro, se tiver o browser instalado, né? A requisição vai chegar e chega em que porta? Porta 80. Por quê? Porque a porta padrão do HTTP é 80, beleza? Ok? Agora, fiz uma requisição, não é isso? Eu vou ter que obter uma resposta, né?
toda resposta, tá certo? Que sair desse computador aqui, vai sair por uma porta maior do que a 1023. Quando chegar naquele computador, essa resposta vai entrar pela porta 80. Por quê? Porque a minha requisição foi HTTP para aquele computador, tá certo? A resposta então vai chegar pela porta correspondente à requisição, porta 80. Entenderam isso? Sim. Então, por isso aqui, ó, é uma access list que está negando este computador aqui de origem, cuja requisição sai por qualquer porta maior que a 23, para este host, esse destinatário, tá certo? Que tem nele aqui, olha, porta 23, Telnet. Beleza? Ok? Então, o que essa CL está fazendo é negando a comunicação deste computador aqui para este computador aqui via Telnet. Beleza? Se não tiver nenhuma regra aqui, cara, aquele computador de origem nunca vai acessar esse outro computador destino para qualquer outro serviço, tá certo? Por quê? Porque essa regra aqui é de negação, não é isso? E tem uma regra implícita aqui de fábrica, tá certo? Que nega tudo de qualquer coisa, para qualquer coisa, beleza? Então, para eu permitir qualquer outra coisa que não fosse Telnet, eu teria que colocar uma segunda regra aqui, tá certo? Permitindo NN, beleza? Tá? Permitindo todo o resto. Então, essa é a minha sintaxe da minha CL, tá? Aqui são outros exemplos, né? A CL estendida, eu posso identificar pelo número ou eu posso dar um nome para ela, tá? A CL padrão não, tá? A CL padrão não tem como eu dar nome para mesma. Mas para uma estendida eu posso dar um nome. Como é que eu faço isso? Bom, para eu criar uma ACL estendida, tá certo? Eu faço o comando em duas fases. Primeira fase, tá? IP Access List normal, tem que colocar a palavra-chave extended, beleza? E o nome da regra. E o nome, posso colocar qualquer coisa aqui, João, Maria, José, só que essa ACL que eu quero tem qual objetivo? Tem o objetivo de negar HTTP. Então eu vou colocar o nome, nega HTTP, beleza? Ok? E a segunda fase é o que? É eu colocar a ação dessa regra. Se essa regra chama nega HTTP, a ação dela só pode ser DEN. Beleza? TCP, host de origem, host destino, porta correspondente a HTTP. Entenderam o processo? Então, uma ACL nomeada, duas fases. Primeira fase, eu dou o nome da Access List. Como? IP Access List Extended. Tá? E dou um nome qualquer. Claro, esse nome você é interessante, é recomendável que você dê um nome, tá, que te lembre do objetivo dessa ACL, tá? Mas se quiser pode colocar qualquer nome aqui, ABC, por exemplo, tá? Desde que você associe que a regra ABC é a regra que nega HTTP, beleza? E a segunda fase da regra é você colocar a ação da mesma. Negar, tá? De quem? Do host de origem para quem? Para o host destino, o serviço correspondente. Beleza? Então, isso aqui nós precisamos de saber basicamente, tá certo? Como funciona uma CL, tá? A partir de agora nós iríamos iniciar um exercício. E aí nesse caso eu vou preferir iniciar o exercício segunda-feira, tá? Por quê? Já são 10h28 agora, né? Se eu começar o exercício não vai dar tempo de terminar. Então é bom a gente, né, começar a terminar. Oi? Quarta-feira. Hoje é segunda, né? Quarta-feira, beleza? Esse exercício que a gente ia começar é o que é para entregar quarta-feira? Não. Não, né? Não, é outro exercício.
Tá certo? Aliás, sim, é o mesmo. Quarta-feira é o mesmo, é o mesmo. Só que é o seguinte, aí nesse caso para vocês, tá? Eu vou estender o exercício até segunda-feira. Beleza? Vou estender para vocês. O pessoal da manhã continua até quarta-feira porque eu cheguei até nesse exercício. Tá? Entenderam, pessoal? Beleza? Beleza. Ótimo.